gente vai continuar falando do clássico e principalmente desse ponto de vista do Botafogo, PVC e Perrone, porque, assim, é algo que a pergunta que a Luísa fez talvez seja o próprio Botafogo possa se fazer no bastidor e o torcedor. Bom, primeiro momento de adversidade. Foi uma semana complicada para o Botafogo ser eliminado pelo Defensa e Justiça e perde um clássico no final de semana. Vai ser assim nas próximas adversidades que aparecerem, porque podem aparecer. O Botafogo é o time a ser perseguido. Todo mundo vai secar e vai jogar a vida contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Mas é mais uma dessas entrevistas chocantes de treinadores, né, PVC? Mas eu acho que são famílias diferentes a do Bruno Lage. Eu acho que tem coisas muitas acontecendo sobre essa questão das entrevistas. O Perrone escreveu hoje um bom texto sobre isso. A gente vai ter o debate, até porque tem coisas que eu vou ponderar a respeito disso. A do Bruno Lage, eu acho que tem uma questão do entendimento da pressão que ele tem. Eu fui para Portugal faz 2 semanas, certo? Aí, cheguei em Portugal, foi na redação do Record. O diretor do Record vira para mim e fala assim: vocês trocam os técnicos muito rápido. Eu falei, sim, é verdade. Em Portugal, um agente de jogadores português me diz assim: Portugal não é o exemplo, porque a pressão em Portugal também é muito grande. Também há muito fanatismo. Mas então, Bruno Lage precisa ter um nível de entendimento que tem técnicos como o Abel Ferreira, como o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem uma frase maravilhosa logo que ele chegou ao Brasil, que eu acho muito retrato do que está acontecendo de abuso com a gente. Foi no dia que teve a invasão de torcedores no hotel em Guayaquil, depois da derrota para o Emelec. E depois, na volta, a torcida no Galeão pressionando os jogadores do Flamengo. E o Jorge Jesus respondeu: isto não é amor. Isto não é amor. E é verdade, isto não é amor. Eu acho que tem coisas que a gente precisa... No caso do Bruno Lage, ele precisa... Não adianta ele pensar que ele chegou aqui, tudo que ele fizer vai ser pior do que o do Luiz Castro. Não é esse o ponto. Se ele pensasse assim, ele não aceitava o desafio de dirigir o Botafogo, que já estava na liderança. E a comparação é inevitável e óbvia, né, PVC? É claro, inevitável. Assim, o time era líder do campeonato, disparado. O time querendo ganhar um título depois de quantos anos? Desde 95. O torcedor com ansiedade na expectativa. Qualquer coisa que não seja o título vai gerar E a pergunta nessa coletiva foi absolutamente normal. A pergunta foi sobre as escolhas dele. Até porque foi um questionamento que é válido. Ali, aquele lado do campo do Botafogo, com o JP, o Bruno Henrique destruiu o jogo por ali. O Segovinha não faz a recomposição na marcação, talvez não seja jogador com essa... Mas, enfim, isso é um ponto de vista mais técnico e tático. Exatamente. Enfim, ele achou que teve um erro de avaliação, ok? Ou de plástico podia levar o mesmo baile que levou o JP. Sim. Ele podia responder. É simplesmente responder. Tem algumas respostas que são, de fato, muito acima da perda de paciência. Essa, ou o Vanderlei perguntar: por que eu tenho que vir aqui todo jogo para analisar o jogo? Claro, porque você é o técnico, a gente está na coletiva. Olha, você pergunta: eu queria que você analisasse o que deu certo e o que deu errado. É parte da entrevista coletiva. Agora, eu acho que tem coisas nessa guerra das entrevistas. Acho que tem hoje uma guerra, Perrone, desculpa, nas entrevistas. Ontem o Cássio sai do jogo, Palmeiras e Corinthians, e diz: como é que ele falou? Pergunta tendenciosa. Tendenciosa a sua pergunta, hein? E a pergunta não era tendenciosa. Eu acho até que a pergunta tinha um erro de premissa. E esse é um ponto que também nos cabe. Tinha um erro de premissa porque o Corinthians só ia ficar na mesma pontuação. Mesmo se o Vasco vencesse, o Bahia não venceria. A pergunta era sobre a proximidade do Corinthians com a zona de rebaixamento. E no fundo, o Corinthians subiu uma posição na tabela em relação à rodada anterior. Ele subiu de 26 pontos agora, 5 de vantagem para o Santos, que é o primeiro dentro do Z4. Ele subiu para 13º, de 14º para 13º. Então, acho até que tinha um erro de premissa na pergunta. Mas a pergunta não foi tendenciosa. Ela pode até ter sido errada, mas... e o Cássio não tem obrigação de falar assim: não. Se fizer a conta, está errado. Nós vamos ficar uma posição acima. Mas não precisa dizer que a pergunta é tendenciosa. Acho que tem uma coisa da sociedade não compreender bem o papel da imprensa, e isso vem desde o processo da eleição para 2018, que você mistura e faz questão de misturar fake news com erro de imprensa. Erro de imprensa é erro de quem tem que ter responsabilidade de corrigir o erro. Fake news é mentira. São coisas completamente distintas.
Agora, também tem uma ponderação que eu acho que a gente precisa fazer, que tem, vou pegar duas hipérboles aqui. O caso do Jailson Baraunas no Bahia com o Renato Paiva, que o Jailson Baraunas, no programa de televisão, se levanta, vai até a câmera e diz: você é um covarde e malcriado. E o Renato Paiva reage na coletiva. O Renato Paiva nem precisava reagir. Ele podia fazer como o Sampaoli fez e processar. E o juiz vai acatar ou não vai acatar o processo. Você discute na justiça. Se você se sentir ofendido por ter sido chamado em rede nacional ou em rede regional de covarde e malcriado. E aí cria-se um debate que não faz sentido. Acho que o Renato Paiva reagiu mal do ponto de vista dele, mas o papel da imprensa não foi bem feito naquele episódio. Assim como o episódio do Mosquito. Não importa se é um comediante ou não, a sociedade está olhando para isso tudo como a imprensa. E não existe mesmo balaio, né? E não existe a imprensa. O papel de um comentarista é diferente de um papel de repórter, é diferente do papel de um narrador. Mas as pessoas estão olhando para isso e acho que cabe para a gente também ter esse cuidado. Eu acho que na entrevista pós-Estudiantes de La Plata, e é um ponto de vista que aqui não é uma hipérbole, eu posso estar completamente errado na minha avaliação, eu acho que o Vanderlei não precisava responder sobre ter vergonha de ter se classificado. A pergunta, não vou ficar aqui cornetando, porque estou aqui ponderando sobre a minha profissão e eu posso fazer avaliações que não sejam as mais precisas. Me chama a atenção ter tomado 6 bolas na trave. Eu remeto a um tempo que o Vanderlei massacrava o São Paulo e empatava por 0-0, como foi no jogo das oitavas de final de 94 da Libertadores. O Perrone vai se lembrar desse jogo. O Palmeiras massacrou o São Paulo e teve um pênalti para o São Paulo que não foi marcado. Mas era claro, a superioridade tática do Palmeiras naquele jogo foi incrível, como foi marcante a superioridade tática e técnica do Estudiantes contra o Corinthians. Ele podia perfeitamente responder: não, eu estou orgulhoso da classificação, porque eu peguei um time que tinha 7 veteranos, que quando eu consegui uma certa estabilidade, perdi 3 titulares. A gente veio aqui para um jogo muito difícil, a gente conseguiu se classificar, tivemos muita sorte e nos classificamos. Agora, o Vanderlei foi muito mal na comunicação, mas profissionais de comunicação somos nós. Né? Não é ele que é profissional de comunicação. Então, eu acho que a gente está num momento perigoso em que a sociedade e os jogadores e técnicos são parte da sociedade, estão olhando para a imprensa como se a imprensa estivesse produzindo fake news, o que não é verdade. A imprensa acerta e erra como o médico acerta e erra. Agora, acho que também cabe a gente ter momentos de reflexão sobre o que a gente podia ter feito melhor, embora não exista a gente, porque não somos a imprensa. Eu sou responsável pelos meus acertos e pelos meus erros, não de toda a categoria, como qualquer médico, como qualquer advogado. Perrone, sua coluna que suscita todo esse nosso debate. Então, acho que para a gente, né, que respira jornalismo, debater essa questão das coletivas e tal é muito interessante, né? A gente se envolve demais. Eu acho que o PVC tocou num ponto importante, a maneira como a sociedade vê a imprensa hoje, né, por uma série de questões. E aí a gente vai, assim, claro, cada caso, né, tem a sua particularidade. Então a gente tem o jogador ou o treinador que sabe dessa percepção que boa parte da sociedade tem, que sabe que muito torcedor tem bronca com a imprensa, que acha que a imprensa sempre está querendo prejudicar o clube dele e tal. Então, muitas vezes, tem caras que usam isso. Chego lá e, bom, vou falar isso porque eu sei que o torcedor vai ficar do meu lado. Aí tem o caso do cara que quer mandar um recado interno e ele usa isso. Então, a gente já teve aí vários casos, né? Aquele caso do Zago, que ele vai lá na coletiva e detona o elenco, detona quem montou o elenco do Curitiba. Tem cara que usa, assim, até o próprio Zago, na minha opinião, usou isso, que usa a coletiva para se defender. Então, você tem casos diferentes. Mas também concordo com o PVC que, assim, não é legal, assim, você sempre está colocando numa linha de confronto a imprensa com o cara que está sendo entrevistado. Se bem que também não é novidade, né? A gente já viu muito, já viu jornalista ser agredido por treinador, então um conflito ali sempre teve. Eu acho que o que me chama a atenção agora é que, assim,
as coletivas, elas estão sendo sempre muito surpreendentes, sempre tem alguma coisa. Essa do Lage, né? A coisa está acontecendo, cada rodada tem 3, 4 coisas que a gente não espera. Mas assim, eu acho que é isso. No caso do Lage, eu achei que foi confuso. Ele fala que não sente a pressão e claramente demonstra que sente. Enfim, mas o resumo de tudo é que essas entrevistas estão imperdíveis, não dá para fazer, Raza, como você fez e eu também, né, de ficar com a TV ligada lá, beleza, aqui WhatsApp e tal. Não, porque uma hora vem uma bomba, né? Então elas estão cada vez mais surpreendentes e imperdíveis. Agora tem uma coisa, Perrone, também, que nem todo mundo assiste a entrevista coletiva. Muitas vezes você pega a resposta da entrevista coletiva, que é o que eu estou dizendo. As perguntas são sempre perguntas, não são agressões. Mas acho que as entrevistas coletivas, elas ganharam um caráter, por serem transmitidas ao vivo há muito tempo, de ter todo tipo de pergunta. Tem show meio midiático, né? Um negócio meio... E não é para ser midiático. Então você tem, por exemplo, tem uma pergunta do cara que está fazendo matéria para a televisão. Sim. Então, na seleção brasileira, o cara vai lá e pergunta assim, como é que são vocês na concentração? Você está jogando videogame? Aí você que está ali para fazer uma pergunta, você fala assim, cacete, vai atrapalhar a coletiva inteira. Mas é onde ele tem para fazer. Antigamente você tirava o cara... Cada um tem a sua pauta específica de acordo com o que precisa produzir de reportagem. Mas também tem a pergunta palanque. Também tem o cara que vai para a coletiva para fazer uma pergunta de 200 minutos para falar, sou eu aqui, o fulano, sou o PVC do UOL. Para assinar. Você que fez a escalação de tal jeito neste jogo, mudando em relação ao jogo passado. É uma análise e pergunta, né? Foi o que eu falei, por exemplo, da pergunta que eu vi, e eu não repito, eu não quero conectar ninguém. Eu estou falando, eu também cometo meus erros, inclusive com perguntas. Mas, assim, a pergunta que eu senti falta na coletiva de ontem para o Vanderlei foi a seguinte: Vanderlei, a sua briga com o Maciotti foi porque você sentiu que ele ocultou a informação? Ou a informação que o Samir deu agora que eu não tinha quando formulei esta pergunta? Vanderlei, você colocou o Renato Augusto para treinar na tarde do jogo contra o Goiás e depois o escalou à noite? Foi por isso que houve a discussão entre você e o Maziotti? Essa pergunta ela é objetiva. O cara pode dizer, não foi por isso. Não foi por isso, você está mal informado. Ou ele pode dizer, foi por isso. Ou ele pode dizer, com educação, você me desculpa, mas eu não vou responder essa sua pergunta. Mas quando você dá a volta, você fala sobre um monte de coisa, você não chega no X da questão. Muitas vezes as perguntas melhores são as curtas. Por que você escalou o Arthur do lado esquerdo? Um exemplo disso que você está dizendo, das perguntas diretas e objetivas. Um dos nossos colegas, que não sei se vocês conhecem, Márcio Porto, que trabalhou comigo no Lance, para mim um dos grandes perguntadores de entrevistas, seja em coletiva ou em exclusiva. Numa dada ocasião, Juan Carlos Osório era o técnico do São Paulo e tinha uma crise gigantesca no bastidor com o presidente do São Paulo à época, Carlos Miguel Aidar. Ele pergunta para o Osório o seguinte: Osório, você continua confiando na diretoria do São Paulo? Curto, grosso e direto. Cara, produziu uma resposta espetacular. O Osório falou não e descascou. Assim, colocou tudo para fora da crise que tinha no bastidor, porque ele não confiava no Aidar, que chegou à época a tentar interferir em escalação, enfim. O imbróglio, todo mundo sabe depois do que aconteceu, ele chegou até a renunciar, inclusive, para quem não se lembra, em outubro de 2015 como presidente do São Paulo. Então, isso é... Mas eu estou falando isso e eu mesmo cometo esse erro também, tá? De ficar dando a volta, porque às vezes você produz a resposta ou dá as saídas para o entrevistado, né, Perrone? Que você fala assim, ô Perrone, o que você acha sobre o clássico Corinthians e Palmeiras? Porque o Corinthians, ele tentou uma jogada pelo lado esquerdo, mas não conseguiu fazer o gol com o Maicon. E o Palmeiras quase fez aquele gol, mas o Cássio fez uma baita defesa, né? Tudo depois que veio da pergunta, não interessa. Eu estou dando a minha opinião. Tem que saber a tua opinião, né, Pedro? É isso. Às vezes a gente tem que se policiar para não fazer, né? Porque às vezes a gente faz exatamente isso. Coloca também, dá alternativa, é isso, é aquilo. Então a gente tem que se policiar ali na hora da coletiva, tal. Sempre, acho que os dois lados podem errar. Como o PVC falou, muitas vezes a pergunta não é bem feita, o repórter erra também. Mas outra coisa que me chama a atenção, cada vez mais os caras, principalmente os técnicos, eles estão usando a coletiva para falar do que eles querem. Então, o Luxemburgo é mestre nisso, eu pergunto uma coisa, ele chega a falar esse absurdo de eu não vou fazer análise, tá? Como não vai fazer análise? Vai fazer o quê aqui? Então, passa uma... Sabe, dá vontade de você pegar o microfone e falar assim, então, Vanderlei, passa uma receita de bolo pra gente, você tem alguma, porque você não vai falar de tática, de futebol? Então, cada vez mais os caras usam para falar o que eles querem. O Renato Paiva, sei lá, entendeu
que tinha que aproveitar a exposição lá da coletiva para acertar uma diferença dele com um radialista. Então, assim... Que é conselheiro. Olha aí, eu não sabia disso. Eu também não sabia. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Quer dizer, tá vendo? A coisa fica mais complexa ainda, né, PVC? Pô, se o cara é radialista de conselheiro, né? E você começa, mas ele tinha que estar lá e tal, não sei. Então é um universo que acaba, quanto mais a gente conversa, mais a gente descobre que é um universo, mais a gente entende que é um universo complexo, né? Pode parecer simples, mas não é. Não é nada simples realmente, e o debate realmente vale demais, porque é aquilo, a gente também refletindo sobre o nosso papel, mas é o que o PVC falou, não dá para você falar pela categoria de uma forma geral, como ninguém tem essa jurisdição para falar sobre categoria nenhuma, me imagino, né? Mas aqui no caso nosso que a gente está tratando é da imprensa, PVC. A gente tenta acertar. Eu acho que a gente precisa refletir também sobre o tipo de jornalismo que a gente está fazendo. Eu não estou falando como crítica, estou me colocando no meu... A gente acerta e a gente erra. Não existe essa característica, a imprensa. Não existe, ok, mas eu não gosto dessa coisa de você levantar do ar e... Eu já rasguei uma nota de R$20 no ar, né? Vamos lembrar disso. Foi um erro. Pedi desculpas no momento seguinte e fiz uma doação porque eu cometi um erro. Entendi que eu cometi um erro. Mas é do mesma família de fazer um show na televisão. Então, essa coisa de você levantar e ir para o ar ou de usar a plataforma para... como se fosse um programa de TV. Na verdade, a entrevista não é um programa de TV. A entrevista é um momento de você tirar dúvidas, esclarecer coisas. Por que, Abel, você optou pelo Arthur do lado esquerdo? Que vantagem ele te dá nessa função? Vanderlei, por que houve a briga com o Maziotti? Foi porque você escalou o Renato depois dele treinar à tarde? Não vou responder a sua pergunta. Não, a pergunta é essa. A gente está falando há 10 dias sobre o caso da briga do Vanderlei Luxemburgo e do Bruno Maziotti e ninguém contou. O Samir contou agora. Eu não vi ninguém contar, alguém pode ter contado. Por que foi? Qual foi o estopim? E o Vanderlei foi perguntado e falou que não ia responder, o direito dele. Eu já tive discussão, o Perrone vai lembrar dessas histórias, porque o Perrone e eu somos da geração, só existe um jeito de não envelhecer, eu prefiro envelhecer. Em 94, eu fiz uma pergunta para o Vanderlei, depois de Palmeiras e Ituano, perguntando como é que ele ia se comportar num jogo que garantia o título, não matematicamente, mas na prática, e ele deitou em cima de mim, dizendo... Não, só vai ser campeão quando for campeão, na quinta-feira contra o Tordé. E me passou um pito público, não era coletiva como é hoje, mas assim no vestiário, das conversas na roda dos repórteres. E já teve uma do Filipão maravilhosa, que o Filipão, em 97, quando treinava no estádio municipal de Barueri, onde hoje é a Arena, e a Arena tem o campo assim, mas o estádio municipal tinha o campo ao contrário. E do lado tinha um morro. E um dia eu estou no final de uma tarde de sexta-feira de folga, estou ouvindo o Globo Esportivo e o Zé Calil pergunta para o Filipão: Filipão, amanhã então é treino secreto porque tem um jornal desenhando suas jogadas? Eu falei, isso sou eu. Aí eu fui para o treino. Cheguei no treino 8h30 da manhã em Barueri. O Acais Fellinger vem falar comigo. Falou, o Filipão tá bravo que você está desenhando. Eu falei, Acais, se você tivesse vindo falar comigo, é finais de campeonato, dá uma maneirada, não, beleza, tranquilo. Agora, eu fico sabendo em rede nacional que o treino é fechado por minha causa. Minha pauta hoje é essa. Vou subir o morro. Subi o morro e vi o treino e desenhei tudo. Quando eu desci, o Filipão espumava. Ele falava assim, se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vocês vão para Araçatuba. É isso aí, lembro bem disso, PVC. Ele falava direto, vocês não querem ir para Tóquio? Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai ser bom para vocês vão para Tóquio. Vocês não querem ir para Tóquio? Não, eu quero trabalhar, fazer o meu trabalho aqui, claro. Não estou preocupado com a viagem, pô. É nesse balaio de, às vezes, também, talvez não entender o papel da imprensa de achar que tem que fazer uma determinada função, que não é o papel do jornalista no dia a dia. Perrone, muito boa a sua coluna, levantou todo esse debate para a gente. Quem quiser ver com mais detalhes, pode acessar a coluna do Perrone sobre essa coleção de entrevistas que tem chamado a atenção dos treinadores. Obrigado, viu, Perrone? Pô, eu que agradeço. Prazer, como sempre. Papo muito bom com vocês. Abraço para todo mundo. Perrone.